Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa CQCS Mulher, um outro vídeo que a gente segue nessa corrente. Eu sou a Mariângela, atualmente trabalho na IG, e eu fui convidada para participar. Já fui entrevistada pela Viviane Elias, a gente segue nessa corrente e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar de um assunto super do momento, em época de transformação digital, tecnologia e todas esses avanços que, nesse momento de distanciamento, a gente mais precisa. Então, se vocês puderem, acessem também, continuem assistindo aos outros vídeos. Tem gente muito legal que participou. E aqui comigo está a Denise. Dê, tudo bem? Mari. Tudo bem? Denise foi minha colega na IG. E quando eu pensei nessa questão da corrente, puxa vida, vamos continuar falando de mulheres poderosas aí no segmento de seguros. E acho que a Denise vai ter muito a acrescentar aqui nessa nossa conversa. Denise, vou deixar você se apresentar. Conta aí para o pessoal quem é você. Oi, gente, boa tarde. Espero que esteja todo mundo bem seguro em casa. Eu sou a Denise Oliveira, tenho 43 anos, sou fundadora e CEO da FitInsure, uma insurtech 100% nacional, 100% brasileira, que hoje já tem 1 ano e meio. Como falei, tenho 43 anos, sou casada, tenho um filho de 21, e hoje me dedico, né, como o filho está criado, me dedico a tocar a FitInsure. Acredito que a gente tem bastante coisa para oferecer nesse contexto de troca. Tenho aí mais de 25 anos de carreira lidando com tecnologia, principalmente em linhas financeiras, então, mesmo o período que atuei por grandes consultorias, sempre em mercado de linhas financeiras, bancos e seguradoras. Legal, Denise. Bom, bem-vinda. Que legal você conversar conosco. E para a gente conhecer um pouco mais e se inteirar nesse mundo de startups e insurtechs. Então, conta um pouquinho você, né? Nós nos conhecemos na IG, você trabalhou lá um período. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, ainda mais dentro da área de tecnologia, como mulher, na área de seguros, na área de tecnologia, como isso influenciou a sua trajetória e te ajudou até esse momento que você está hoje? Olha, Mari, eu diria que foi um doutorado em resiliência, né? Eu comecei minha carreira em 1994, então, e comecei num banco. Eu era menor aprendiz no Banco do Brasil. E como tudo na vida da gente, né, eu acho que tem momentos que são épicos e nos ajudam na nossa formação de caráter, na nossa formação profissional, e tem momentos realmente que são desafiadores, que você realmente necessita fazer uma curva de adaptação, né? Hoje, acho que a minha maior gratidão, e é o sentido literal da coisa, é que a questão do diverso, e aí eu acho que tem o ponto do feminino que realmente é muito tangível para mim, né? Eu sou uma mulher pobre, preta, que foi a um mercado dominado majoritariamente por homens, e eu não estou falando só de tecnologia ou só de seguro, né? É um mercado financeiro que é majoritariamente dominado por homens brancos. Então, eu fui visitar, gostei, decidi que ia ficar por ali, mas isso é uma prova de resiliência, porque quando eu comecei, né, em 1994, e eu estava fazendo uma reflexão, inclusive, para vir conversar sobre isso com você, eu trabalhava como menor aprendiz num banco, e naquele momento, já no banco, né, a gente tinha uma segregação ali das gerentes desquitadas e das gerentes que eram casadas e pautavam a carreira no casamento. Então, a gente constrói
arquétipos e estereótipos ao longo do desenvolvimento da carreira que vão nos formando, né? Eu sempre paro para refletir em todas as situações ou premissas ou verdades de carreira que eu tive que desconstruir, por exemplo, quando eu montei a FIT. Então, eu passei a minha carreira inteira ouvindo que, por exemplo, executiva não podia ter cabelo crespo. E por mais de 20 anos eu alisei meu cabelo. Eu passei a minha carreira inteira ouvindo certas barbáries, então, em grandes bancos, já cheguei a ouvir que mulher lá servia para outra coisa, né? Então, eu sempre digo que, como tudo na vida, ser mulher num mercado que, quando eu comecei, era muito hostil, me fez desenvolver coisas excepcionais dentro do meu contexto profissional e me fez desenvolver certos comportamentos de adaptação corporativa que, assim que eu montei a FIT, eu precisei reconstruir e desconstruir. Porque, às vezes, a gente carrega isso para dentro da gente mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Hoje se fala muito de alguns conceitos que começaram a ser um pouco mais debatidos e precisam cada vez mais ser debatidos, né? Mas que na minha época de formação profissional não se falava. Então, hoje a gente escuta falar muito de mansplaining, menterrupt e etc., né? Ainda falando do feminino. Eu passei por tudo isso, senti na pele, e desenvolvi mecanismos de defesa. Então, como eu nunca conseguia falar nas reuniões, eu passei a interromper as pessoas nas reuniões, ou falar mais alto que as pessoas nas reuniões, para que eu pudesse me colocar. E acabei forjando o meu desenvolvimento profissional com esse comportamento. E aí, quando você se coloca num ambiente de neutralidade, que não tem hostilidade, e que a mulher pode ser respeitada e deve ser respeitada, não pelo sexo, pela identidade sexual, não por nada disso, mas pela profissional que ela é, você precisa desconstruir isso, porque, afinal, você não precisa ter a insegurança de que você não vai conseguir falar ou de que você vai ser interrompida o tempo todo. Então, do mesmo jeito que me forjou, em alguns aspectos, também me trouxe a necessidade de desconstruir algumas culturas que eu vinha fazer muito mais depois de fundar a FIT do que nas grandes corporações, porque alguns desses dilemas ou dessas condutas nas grandes corporações ainda são o modus operandi padrão. E é interessante você trazer isso, porque a gente acaba construindo aquela questão, para eu ser respeitada, eu tenho que agir como um homem, ou eu tenho que deixar de lado algumas atitudes que são consideradas femininas, deixar de lado vulnerabilidades, eu sempre sou a forte, né? Exato. E a gente leva isso, inclusive, para a nossa vida como ser humano, porque o ser humano é integral, né? Não claro, dá para ele também ir desenvolvendo. Claro agora, né? Exato. Então, assim, são situações que a hora que você cai na real mesmo, você precisa desconstruir, né? E eu hoje, com 43 anos, depois de muita terapia, eu consigo fazer uma autocrítica no sentido de, olha, tem coisas que até hoje eu não consigo corrigir totalmente, mas a parte boa é que a gente, sendo ser humano, a gente tem a capacidade de evoluir, refletir, tentar arrumar. Então, mas é um mercado que, eu falo, minha maior gratidão nesse momento não só como mulher, mas eu acho que o diverso ter ganho lugar de fala e ter, de fato, virado uma pauta relevante, né? E não é pauta relevante daquela mais ou menos, né? Que o cara vai só para não perder por WO. Então, a gente está falando sobre isso aqui, mas é mais marqueteiro do que de fato. Não, temos hoje, sim, lugar de fala e temos pessoas interessadas em debater, porque eu sempre coloco isso, né? Uma coisa, a gente não pode levar para o tema do diverso as mesmas situações ou circunstâncias que criaram a falta do diverso, né? Então, se a gente radicaliza
isso tudo passa a ser mais um ponto de vista radical. Então, eu acho que o segredo que a gente precisa aí é realmente debater, é trocar, é entender, é buscar ter generosidade, compreender o ponto de vista do outro. Então, tudo isso para a gente é algo muito importante, é algo que a FIT nasceu assim, né? Hoje, 75% do board da FIT é feminino e 80% desse board é diverso. Então, a gente tem uma razão, vamos dizer assim, em termos de uma proporção, né, bastante diferenciada do que acontece nas companhias convencionais. Boa, e eu já quero saber um pouco mais da Fit Insure, mas antes eu acho interessante pegar 2 pontos que você colocou aqui, que é essa importância do autoconhecimento, né? Porque não necessariamente que você vai acordar amanhã e, nossa, eu fazia assim e não faço nunca mais, e mudei, acordei. Mas é se perceber e perceber mesmo que eu vejo pelo menos lá na IG, tem os jovens, né? Quando a gente fala em jovens talentos, gente, eles já vêm assim super preparados, super cheio de argumentos e conscientes dessa nova realidade, sendo que algo, até eu conversei com a Viviane quando foi da outra vez, que a gente conversou, o quanto a gente foi evoluindo nessa questão, né? É uma outra geração, a gente conheceu a carreira em um outro mercado e que é muito legal que agora o pessoal mais jovem já entra em um ambiente mais aberto, mais promissor. Isso é muito interessante. Eu acho que tem, assim, eu acho que tem alguns temas, né? Eu demorei muito para perceber que eu era preta, esse é o primeiro deles. O meu pai é negro, e eu nasci numa família de italianos, minha mãe era italiana, uma família bem, diria, bastante tradicional, preconceituosa e racista. E eu demorei muito para entender que as brincadeiras mesmo, vou dizer nesse sentido, né, que eram tidas como brincadeiras, que as brincadeiras, ou os apelidos, ou as formas que eles lidavam comigo, elas não eram afeto. E isso, não é que isso leva para você um problema no seu ambiente profissional, né? Você começa a confundir agressão com afeto. Então, eu tive que fazer muita terapia para entender que eu era preta e que agressão não é afeto, né? Depois disso, sendo criada numa família que tem esses temas, e, de novo, a gente não pode pôr juízo de valor quando está discutindo isso. Foi uma das coisas que eu também precisei me conscientizar para poder falar sobre isso. Eu precisei tratar os meus vieses. Ou seja, haviam certos comportamentos ali naquele núcleo que falavam coisas ruins sobre o que eu era. Então, isso gera muita insegurança. Assim, os pontos que eu acho que a gente precisa tratar acima de qualquer tema, o ser humano de forma integral, sem rótulo, sem nada disso. E a gente que vem de uma outra geração, é o que você falou. Quando eu falo com o meu filho aqui, ele tem uma percepção e um juízo de valor completamente diferente da criação que eu tive. E ele me ensina muito. Essa geração dele me ensina muito, no geral, né? A gente tem uma moçada muito nova aqui em time de engenharia de software, de desenvolvedor. Essa moçada ensina muito para a gente nesse sentido. Mas a gente que foi criado de outra forma, porque isso vem de criação, realmente é um processo de autoanálise, autoconhecimento, de querer resolver. Eu posso te dar 1000 treinamentos sobre viés inconsciente e você vai saber que o outro se incomoda, vamos dizer assim, com a sua postura. Mas se você não quiser resolver aquela situação dentro de você, dificilmente você deixa de ter o comportamento de forma natural. Não que não tenha que deixar, tem que deixar de ter de qualquer forma, ok? Mas quando isso é de forma natural, quando isso é consciente, é muito mais gostoso. Então, eu vou voltar no primeiro ponto. Eu sou muito grata
por finalmente, e aí eu não acho que é o mercado segurador, ou o mercado financeiro, ou o mercado de TI, mas por finalmente a sociedade ter tido disposição para encarar esse debate. E é só a partir dele que a gente vai conseguir, de fato, ter algum resultado positivo no sentido de vir de dentro para fora. E é o que você falou, eu não vou acordar amanhã e falar, estou mudando aqui, a partir de agora eu não faço mais. Não, tem que vir de dentro para fora, tem que funcionar de forma integral. E é um esforço, né? Não é uma coisa simples também. Não, né? Não é. Exato. Não. Rever esses vocabulários que você disse que você veio na família, às vezes são microagressões que a gente vê com colegas, então é rever tudo isso. E que para você aquilo faz parte do seu cotidiano. E vou além, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Né? Então, quando a gente usa determinadas terminologias que se usavam nos escritórios, eu acabei de colocar aqui, eu ouvi num dos maiores bancos do Brasil, mulher aqui serve para outra coisa, numa mesa de diretoria. Então, se eu sou um profissional em formação, quando eu estiver sentada naquela cadeira, qual que é a minha memória afetiva, produtiva? Qual que é a minha memória profissional de comportamento? É aquela que aquele outro diretor me ensinou. E é interessante então, isso que é o se espelhar, né? E é onde você vai se espelhar. Então, e eu vou te falar uma coisa, né? Eu comecei a trabalhar com 14. Você leva um pedaço de cada gestor, e digo assim, você vai levar o bom e o mal. Você não vai falar, porque o gestor fez isso comigo, eu nunca vou fazer isso com o outro. Isso é mentira, porque no seu subconsciente tem um mecanismo ali de recompensa e tomada de decisão que aprendeu de alguma forma com aquela experiência. Então, eventualmente, você pode se pegar tendo exatamente aqueles comportamentos que você não gostaria de ter. Então, sim, é um processo demorado, de bastante autocrítica, autorreflexão, mas que como vou dizer assim, é urgente, eu não sei se tem outra palavra melhor, mas é completamente urgente e necessário. Boa, temos que estar alertas constantemente, né, para não ser pego nesses nossos viéses que todos têm. Sim, e são falácias, você eventualmente vai fazer. Exato. E um ponto que eu acho também super importante, a gente tenta fazer muito isso aqui, dado todo esse contexto, né, aonde que está o segredo de você balizar isso? Porque se você se cobrar fortemente para não fazer, ou se você deixar aberto, vira bagunça. Onde que está o segredo disso? Está no diálogo, está na oitiva do outro, está no espaço de dizer, olha, não gostei. E sem ter aquele contraponto é uma coisa tão maravilhosa na vida, né? A possibilidade de entender o ponto de vista do outro e mudar a sua própria opinião, é isso que nos difere dos animais, a nossa capacidade de mudar a opinião, de mudar o modus operandi. Refletir para mudar, né? E trazer isso para o dia a dia. Fazer disso parte do dia a dia. Porque nessas organizações mais tradicionais, muitas vezes as pessoas têm pavor de falar. Então, como é que vai resolver o problema se ninguém fala sobre o problema? Então, não é um negócio que vem só de família. Não, você tem que ter um ambiente aberto, né? Portas abertas, para qualquer um poder falar, para qualquer um se colocar, e todo mundo, de fato, refletir sobre aquilo que está sendo posto. Então, acho que esse é o segredo, porque também se a gente começa a ter uma outra, que é aquilo que eu falei, né? Se você começa a ter uma outra Bíblia, uma outra cartilha, um outro livro de regras, aí você começa a fazer exatamente o papel do opressor, né? Porque se o corporativismo, ou se as grandes corporações, ou se o mundo machista te oprimiu, foi opressor, é porque ele tinha esse livro de regras, que alguém um dia fez. Se você começa a montar um livro de regras, você começa a fazer o papel do opressor. Então, essa questão da conversa, do diálogo, é onde a gente tem que fundamentar. E é tão interessante a gente conversar, e aí eu acho que vale esse super reconhecimento ao CQCS, que abriu esse espaço. Imagina, um canal
focado no mercado de seguros. A gente está aqui conversando, são duas profissionais que trabalham nesse mercado, mas a gente está falando de um assunto completamente amplo, Sim. né, que é muito dessa integralidade de nós enquanto seres, né, enquanto mulheres. Exato. Então, é muito legal, que não é só o profissional, tem toda essa bagagem pessoal, tudo isso que nos construiu, e eu acho que são essas trocas que são super valiosas. Exato. Então, agora, se você me permite, eu quero mudar um pouquinho de assunto, eu quero, então, a gente conhecer um pouco da Denise, um pouco do seu histórico. Agora, conta um pouco dessa sua atuação na Fitinsur, o que é entrar nesse mercado de insurtechs e como é que você está vendo toda essa tecnologia no segmento? Conta um pouquinho para a gente. Isso é muito engraçado, né? Eu sempre trabalhei em corporações de grande porte, com tecnologia de ponta ou com projetos globais, enfim. E eu sempre tive uma característica, isso era bem meu, e às vezes até era alvo de crítica por isso, porque o povo sempre me falava que eu era muito operacional, que eu conseguia operacionalizar as coisas. Nas grandes consultorias, quando as contas estavam destruídas, alguém se fala, você vai lá que você reconstrói a conta, você consegue repavimentar. Tá? Então, eu sempre tive uma característica muito minha, de ter essa coisa de tirar do chão. Podia estar terra devastada, eu ia lá e tirava do chão. Em contrapartida, quando eu me encontrava em ambientes muito formais, isso me demandava uma necessidade de adaptação muito grande. Até porque, aquilo que eu te falei, em alguns momentos da minha carreira, eles olhavam para mim e falavam, não, você não é executiva, você é muito operacional. Tal. Estar num ambiente criativo, produtivo, em que o erro, inclusive de testar hipóteses, para mim é um sonho de consumo, porque isso era muitas vezes o que eu tentava mudar atuando num ambiente mais formal, num ambiente com mais regras e mais quadradinho, vou falar do meu jeito aqui, num ambiente mais quadradinho, que são as grandes corporações. Então, para mim, está sendo um deleite. Eu digo que eu me divirto, que eu não trabalho. Então, eu falo que a FIT é para eu me divertir, não é para trabalhar. E toda essa questão da vanguarda, da tecnologia, de tirar as ideias no papel. Quando você está em consultoria, principalmente, né, você tem muito... Os trabalhos são muito conceituais, no geral, eles são muito... tem muita criação, mas é uma criação que vai muito orientada a uma estratégia. Dificilmente você chega na execução, né? Já na IG, por exemplo, quando eu estive lá com você, já tinha um trabalho mais integral, né, nesse sentido. Eu fui head de TI na IG, enfim, tinha alguns temas regionais até que eu chegava a mexer, e aí tinha mais essa questão da execução. Mas nas grandes consultorias você é meio que treinado para cada vez mais estar na estratégia e cada vez mais estar planejando uma execução, mas dificilmente estar na execução. Para mim, viver isso todos os dias, num ambiente colaborativo como o que temos aqui, desenvolver pessoas, esse é um outro tema que fala de inclusão, Mari. Quando você fala de outras vertentes, né, profissionais, quando eu era criança, meu sonho era ser advogado. E você fala de outras vertentes profissionais, o que você vê? Você vê mercados em que o seu networking prévio ao mercado de trabalho influencia muito no seu desenvolvimento de carreira. Então, se você vai para uma escola de primeira linha, não vou falar nomes aqui, mas as 50 melhores escolas de São Paulo, que no caso é onde eu me encontro aqui, você vai conhecer os filhos dos grandes, dos donos, né, dos sócios, dos escritórios de advocacia, dos presidentes das empresas, etc. E você começa a desenvolver um networking que geralmente vai com você até o colegial. Quando você se forma, você começa a navegar nesse networking ou durante a sua faculdade para ter um estágio. Aqui, na FIT, ou nas empresas de tecnologia, a única coisa que você precisa nesse primeiro momento é tecnicidade. Você precisa ser técnico. E isso não necessariamente está atrelado
as relações que você construiu enquanto a sua vida acadêmica. Então, estar neste ambiente de inovação todos os dias, auxiliando pessoas que, como eu, não tinham nenhum tipo de networking quando começaram na vida profissional. Eu sempre dou exemplo, que eu sempre estudei escola pública, eu nunca tive nenhuma grande... eu nunca tive nenhum grande investimento educacional em educação básica, porque minha família não tinha condições, e eu fiz o que eu pude fazer dentro do contexto de escola pública. Então, ver estes jovens todos, criativos, ativos, trabalhando, tendo ideias, se desenvolvendo profissionalmente, para que um dia os filhos deles estejam nos 50 melhores colégios, como o meu esteve, nos 50 melhores colégios de São Paulo, e consigam construir seu network, e consigam ir para dentro do mercado de trabalho, sem passar por nenhum tipo de discriminação, ou sem ter o currículo selecionado ou não pelo fato de estar ou não numa faculdade super de ponta, que hoje é destinada para elite, é como um sonho, né? Para mim é como um sonho estar aqui. Faz parte do movimento da roda, né? É a roda movimentando. Exato. E a gente está botando a roda para outro canto. É isso que é o mais legal. Aqui a gente faz uma roda diferente, né? Então, a gente tem, sim, desenvolvedores que, mesmo sabendo que... Eu vou dar um exemplo, né? Mesmo sabendo que a gente vai ter que investir muito em treinamento, em capacitação, que não se enquadram exatamente no nosso perfil técnico, aquele grade, vamos dizer assim, a gente põe para dentro para ensinar. Porque tecnologia é uma das profissões mais inclusivas que existem no mundo. Então, a gente põe para dentro para ensinar. Por quê? Para dar oportunidade para quem? Para o filho desse cara. Isso é muito interessante. A gente funciona muito assim. Isso é muito interessante quando a gente pensa em... Até quando, né, você falou de ambiente diverso, esse é um ambiente diverso também, né? Com ideias diferentes, essa troca, porque também trazer todo mundo... E essa inclusão, essa equidade... Igual, né? Essa equidade, porque, veja, eu sempre brinco, eu falo, gente, eu tive muito mais sorte, talvez, na minha vida do que competência. Mas, assim, quando você vai nos lugares que você realmente não tem acesso, né? Eu abri mão na minha época, a gente tinha biblioteca, não tinha Google, eu ia na biblioteca pública da Aclimação. Os meus amigos de rua, vamos dizer assim, as pessoas que moravam na minha rua, elas estavam brincando de rolimã, etc., eu estava dentro da biblioteca. Mas eu sou uma em muitos. E os muitos que não tiveram, porque isso demanda resiliência, força de vontade. E, eventualmente, as escolhas dos outros serão mais difíceis que as minhas. Então, assim, essa possibilidade, para a gente, é um deleite. E a prova maior disso é o patamar que a Fit Insure se encontra. Né? Você tem uma empresa de 1 ano e meio, que teve lucro operacional no ano passado, este ano, com 15 meses de existência, é uma empresa que já dobrou o faturamento em relação ao ano de fundação, então, uma empresa com break-even no ano de fundação, no segundo ano, dobrou o faturamento, tem clientes fora do país, clientes no país, reinventando e construindo, levando a roda para outro canto. Então, para mim, é um deleite, Mari. Para mim, é melhor impossível. Mesmo com todos os desafios que a gente tem aqui, entendeu? Porque tem desafio. Né? Claro. E imagina, quem esperar que em março estava todo mundo feliz, ia, né, para tudo. A gente até ouvia a notícia, nossa, tem uma doença lá na China, tem alguma coisa acontecendo, né, não vai chegar aqui. Como assim? 19 eu estava lá com você ainda. Exato, 19 eu estava lá com você ainda. Então, assim, conversando sobre mentoria, lembra? Para a gente foi um susto danado. Porque a gente montou a empresa em dezembro, em março veio a pandemia. Aí foi, e agora? O que nós vamos fazer?
E graças a toda essa pluralidade que a gente prega aqui, a gente saiu do outro lado. Porque quando a gente montou, a gente também tinha uma visão diferente do business, que foi mudando e se adequando ao longo da história. Então, tem desafios. E conta, a gente está aqui nesse ambiente focado, né, dentro do segmento de seguros, muito corretor pode nos assistir. Conta um pouco o que a Finsure faz, como que ela consegue auxiliar o mercado como um todo, que não é existe até a gente até conversou antes, né, Denise? Nossa, as insurtechs vêm para revolucionar e para matar todo mundo. Conta um pouco como é que é a operação de vocês. Eu gosto muito de fazer uma reflexão sobre isso, né? A única coisa que veio para matar todo mundo foi quando teve o Stone Age, lá, o Ice Age, que congelou os dinossauros lá e acabou. Mas aí acabou com todo mundo mesmo, né? Então, eu gosto de fazer esse paralelo. E eu gosto, assim, eu sou, de forma geral, eu sempre tento ter um certo conservadorismo em análise, e eu gosto muito de olhar número, porque senão você pode cair no emocional e isso pode te levar a ter uma conclusão um pouco equivocada. 90% do prêmio produzido no Brasil hoje, ele é gerado a partir do corretor de seguro. Então, quando você fala que você vai acabar com o corretor de seguro, você está falando que você vai acabar com o mercado, não? Porque vai te sobrar 10%. E aí eu gosto de ler umas pesquisas que são interessantes, que sempre diz, né, tem uma da Amazon, inclusive, que diz o seguinte, que você, se você perder um cliente, né, é 5 vezes mais difícil de ter ele de volta, ou dele sair da sua carteira, do que você ter um cliente novo. Então, veja, para a gente dizer, né, então, como algumas correntes gostam de dizer que as insurtechs vão acabar com as seguradoras, vão acabar com os corretores, eu acho que o trabalho para acabar, ele demandaria mais investimento do que para construir o mercado de novo. E ninguém aqui está falando que a gente vai construir o mercado de novo. Eu vejo que o mercado tem muita possibilidade, então a gente ainda tem um investimento muito pequeno do brasileiro orientado a seguro, perto do que poderia ser, né? Em economias mais desenvolvidas, você tem um percentual de investimento no seguro muito maior. Eu sou uma eterna otimista em relação ao seguro, porque eu acredito que seguro é investimento, não é custo, embora a grande maioria das pessoas veja seguro como custo e despesa, eu vejo seguro como investimento. E a nossa atuação, ela sempre se posicionou de uma forma muito neutra, né? O nosso alvo, ele é a evolução do mercado segurador como um todo. Quando eu falo que a gente reviu uma série de conceitos aqui, em que sentido, né? Quando a gente montou a Finsure, a gente achava que, majoritariamente, os clientes da Finsure seriam seguradoras, né? A gente já não achava que a gente ia acabar com as seguradoras, mas a gente achava que as seguradoras iriam capitanear a transformação digital do mercado segurador e que, majoritariamente, os nossos clientes seriam seguradoras. Qual que é a nossa surpresa? Os nossos maiores parceiros, e aí a gente nem chama de cliente, chama de parceiro, são corretoras, assessorias e canais de distribuição. Quando a gente elaborou a proposta da companhia, né, e isso está no nosso propósito, né, a gente fala que o propósito da Finsure é empoderar empresas para a geração de novas ofertas de produtos de seguro, customizados para a nova economia, ou seja, para a economia digital, ou adequados, né, para a economia digital. A gente faz grandes parcerias com corretores, grandes parcerias com assessorias. Por quê? Porque tem mercado para todo mundo. A gente tem uma filosofia muito enraizada de ganha-ganha.
né? Então, não tem como eu fazer e eu particularmente, isso é uma crença pessoal, né? Não tem como eu fomentar um negócio próspero em cima da extinção ou da falência de outro. Acho isso muito agressivo, é um pensamento muito combativo, que não conversa muito com os nossos valores está aqui na na era FIT. da colaboração, né? É um momento Exato, mesmo de cada exato. um Então, usar o melhor de si. exato. Então, a gente foca a FIT aqui pro ganha-ganha. Uma das coisas que a gente faz, e eu acho que a gente faz muito bem, a gente tira o peso do investimento massivo de TI, que geralmente é caro, de empreendedores que, como nós, estão começando e precisam de uma força nesse sentido. Então, a gente tenta fazer tudo muito colaborativo para que o negócio como um todo seja um grande sucesso e todo mundo saia ganhando. Então, dentro desse contexto, né, a Fit Insure acredita, e é por isso que eu falo, né, a gente chama os nossos clientes de parceiros, porque a gente acredita num grande modelo de ecossistema colaborativo. E Mari, a gente não acredita que o corretor vai ser extinto, que a seguradora vai ser extinta. Nada disso a gente acredita. A gente acredita que existe um modelo mercadológico em transformação e que a gente precisa, tanto a Fit Insure, quanto as grandes seguradoras, quanto as corretoras, quanto as assessorias, quanto todos os participantes desse ecossistema precisam se adequar. Então, assim, veja, essa parte da verdade absoluta de alguns temas acaba me deixando um pouco incomodada, porque a vida na prática não funciona assim, né? E como você disse, é um mercado ainda muito grande, é o tamanho do Brasil, a potencialidade de seguros, né, de ser olhado como um planejamento, parte do planejamento financeiro, como investimento, como continuidade do negócio. E eu vou te dar um exemplo, né? Quando a gente começa a dizer essas verdades absolutas, a gente acaba tomando outros mercados como exemplo. A Fit Insure tem um cliente em Londres, né? Que é uma corretora. Que legal. O mercado britânico foi o primeiro mercado a se abrir, né? Ou seja, tirar a obrigatoriedade do corretor, abrir o mercado, abrir preço, etc. Né? A gente tem bastante interlocução com o próprio Lloyds e com o mercado britânico como um todo, e o corretor continua lá, no mesmo percentual que ele tinha antes, fazendo a intermediação do negócio. Então, assim, a história, eu gosto dessa parte que a história ensina a gente, né? Você vai para Londres e você faz uma análise, você tem um mercado aberto, um mercado que todo mundo colocou o mesmo terror na época lá, que ia acabar a seguradora, ia acabar o corretor e tudo mais, e isso não se mostrou exatamente execuível. Então, de novo, meu voto sempre vai ser na colaboração e na parceria, para que o mercado é grande, né, tem espaço para todo mundo, e eu sempre falo isso, né, 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Quando a gente faz essas previsões muito apocalípticas, a gente sempre conta ou com 100% de tudo ou 100% do nada. Eu prefiro essa forma mais colaborativa e do ganha-ganha mesmo. Essa é a aposta da Fit Insure para o futuro. Ótimo. E é interessante isso que você falou, porque ainda existe essa necessidade, né, do corretor enquanto o profissional especializado, que a gente se apoia nele, precisa, esse conhecimento, tudo isso. Então, é muito... Sempre. A necessidade do corretor vai existir sempre. Né? É a mesma coisa que você vai falar que quem opera em investimentos, em assessor. Você pode até fazer algumas coisas sem assessor, mas você faz outras com assessor. Então, sempre vai precisar do corretor. Boa. Bom, sucesso a Fit Insure.
Bom, eu acho que é por aí, eu acho que a gente quero te agradecer, vou encerrar por aqui. Antes só, né, de nos despedirmos, queria só uma dica sua para o pessoal jovem que está a fim de entrar, conhecer mais de tecnologia, conhecer mais sobre essa transformação digital e como conseguir se embrenhar por esse caminho. Que dica você daria para esse pessoal? Olha, eu tenho alguns. Eu adoro biografia, né? Eu tenho o hábito de ler biografia, então eu gosto bastante da biografia do Steve Jobs. Eu recomendo um filme recente da Netflix que fala bastante, principalmente sobre as redes sociais, que é o Dilema das Redes. É um soquinho de leve no estômago, mas eu acho que todo mundo que está trabalhando com transformação digital, que está vivenciando todo esse boom de acesso mesmo à tecnologia, e principalmente quem quer trabalhar com tecnologia, é um filme, um documentário que vale a pena assistir, o Dilema das Redes. Esse tema não é novo, então, por exemplo, eu estive participando em alguns projetos de marketing comportamental em TI em 2011, então não é um tema novo, vale muito a pena prestar muita atenção e entender o que está acontecendo no mundo em relação a isso. Recomendo a biografia de Steve Jobs, que eu acho muito bacana, e do Bill Gates também, que eu acho que para mim, né, na minha geração, eram ícones muito relevantes quando a gente falava de tecnologia. Boa. Você sabe que quando a gente conversou, a Viviane tinha indicado, também está no Netflix, eu assisti depois da indicação dela, aquele Coded Bias, que Adoro. É sobre a programação, né? Esse viés que, principalmente por homens, que é o viés na programação em si, na tecnologia, reconhecimento facial e tudo mais, achei extremamente interessante, um diálogo que eu do segmento de comunicação não conhecia e achei uau. Então, fica também a dica. Bom, Denise, eu acho que é isso. Quero agradecer muito eu que agradeço, esse convite. Agradeço novamente a CQCS por essa oportunidade. Agora você seguirá com a corrente. Sim, vou procurar minha entrevistada, Mari. Boa. Então, obrigada novamente. Agradeço a todo mundo que vai assistir ou que já está assistindo, se puder conferir os vídeos anteriores. E ficamos por aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo aí. Uma ótima semana, um ótimo dia. Muito obrigada pela oportunidade de colocar os temas que a gente julga relevante para debate. Então, se vocês quiserem conversar com a gente, falar com a gente, eu não sei se a gente pode dar os contatos, enfim, mas nos procurem, porque a gente está sempre disposto, exato, a gente está sempre disposto a falar. Adoro falar, né, Mari? Mari me conhece, adoro falar. Então, se vocês puderem trocar mesmo, é o que vai fazer com que a gente construa um mundo melhor para a gente viver. Um abraço, gostei muito. Que bom, obrigada mesmo. Beijinho. Obrigada, beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.